Gente, vocês sabem o que é degeneração cognitiva? Ou, no caso que eu vou explicar aqui para vocês, degeneração cognitiva canina. Para quem me segue aqui no canal já sabe que tem 15 dias que a minha cachorrinha faleceu. E eu coloquei 2 videozinhos dela e nos comentários muita gente perguntou o que ela teve, porque aparentemente ela estava bem. Então, no dia que a minha cachorrinha faleceu, foi num domingo, e eu descobri no domingo à noite que ela estava sofrendo de Alzheimer. Alzheimer é degeneração cognitiva, no caso dela, canina. Então, eu expliquei que eu ia fazer um vídeo comentando sobre isso, gente. E eu quero dizer que aqui eu não sou veterinária, não sou especialista dos animaizinhos, né? Mas é a vivência que eu tive. Eu vou falar sobre a minha experiência, tá bom? Então, quem não gosta desse assunto pode deixar o vídeo, vai assistir outros vídeos por aí, porque não falta vídeo, né? Aqui no YouTube. E eu não faço roteiro, então às vezes eu volto atrás porque eu esqueço alguma coisa. Eu anotei só alguns tópicos aqui para falar para vocês sobre isso. A minha cachorrinha, gente, ela viveu 16 anos, 4 meses e 28 dias. Para quem me segue já há mais de 3 anos, sabe que há 3 anos atrás a minha cachorrinha entrou em coma e ela foi operada em coma, mas ela sobreviveu. E algumas pessoas até me ajudou no pagamento do hospital, que eu arrecadei, deixei um Pix e arrecadei mais ou menos R$ 700. O tratamento dela dessa vez custou aproximadamente R$ 4.000. Então, eu agradeço todo mundo que colaborou comigo aí. E há um ano atrás ela teve um outro probleminha que eu até gravei um videozinho dela, mas eu postei, ele está no privado. Já se passou um ano e eu não coloquei esse vídeo, não soltei o vídeo, ele está no privado. Esse dia eu pensei, eu coloco o vídeo, não coloco, algumas pessoas vão pensar que ela foi nos últimos dias dela, não, foi um ano atrás. Então, mas eu vou explicar o que eu descobri sobre isso. Porque os sintomas que a minha cachorrinha teve, mas eu sei que os animais, principalmente cachorro, eles têm todas as doenças que humano tem. Porém, eu não lembrava de Alzheimer. Para mim, ela estava com alguns movimentos diferentes, comportamento diferente, por motivos da idade, né? Ela estava idosa, então eu pensava, ela está assim porque ela está idosa. Mas aqui, ó, eu percebi que ela estava um pouco triste. Um olhinho dela tinha uma manchinha branca, isso é catarata. E uma semana, mais ou menos, antes dela partir, o outro olhinho dela ficou com 2 manchinhas brancas, que também, provavelmente, ela só estava vendo um vulto. Então, ela começou a ficar com medo. Eu fazia carinho na cabecinha dela, na orelha dela, eu cantava para ela. Gente, eu fazia vozinha para ela. Tipo, eu mesma conversava com ela como se fosse ela, sabe? Porque é a minha primeira cachorrinha que eu tive, antes eu nunca tive. Sim, na casa dos meus pais sempre estiveram, mas era de todo mundo. Aí essa é a primeira que eu adotei. Então, ela era muito carinhosinha, muito inteligente, porque a gente é que educa, né? A gente adestra. Aí eu ia fazer um carinho assim na cabecinha dela, eu percebia que ela tomava um sustinho, ela fechava os olhinhos e fazia assim. Aí eu ia com carinho, conversando naquela vozinha que eu fazia para ela, e aí ela deixava eu fazer carinho na cabecinha dela. Isso porque a doença, o Alzheimer canino, é o mesmo Alzheimer de adulto, viu, gente? De pessoas humanas. Deixa o paciente nervoso, então por isso ela ficava com medo. Ela não ficou nervosa comigo, mas ela reagia com um pouquinho de medo. E ela começou também a perder o interesse de algumas coisas. Umas brincadeiras que ela fazia, ela já não fazia mais. Ela subia, um sofá daqui de casa é bem baixinho, e ela ia pular no sofá e ela não conseguia subir, então ela voltava para trás, ela pegou medo, ela não pulava mais no sofá. Uma vez ou outra que eu estava limpando a casa por aqui, aí eu achava ela deitadinha ali no sofá, dormindo, mas era muito raro ela já tentar subir no sofá, porque ela pegou medo disso. E ela, fraqueza, começou a sentir também fraqueza, as patinhas dela. As fotinhas que vocês vão ver aí, gente, que eu já tenho até no último vídeo, ela tá com uma patinha mais pra lá,
outras meio tortinha, as patinhas traseiras encostavam, os cotovelinhos assim e ficava um pouquinho trêmula. Isso é o sintoma da degeneração cognitiva, tá? Que é o Alzheimer. Então ela estava com fraqueza nas pernas, triste, um pouquinho de medo, apatia, né? Ela ficava mais paradinha. De vez em quando eu achava ela com a cabecinha virada, meio encostadinha na parede, ou simplesmente paradinha no meio da cozinha ou em outro lugar da casa. E eles ficam desorientados, tá? Se você tem um cãozinho idoso aí, preste atenção, eles ficam meio desorientados. É como assim, o cérebro de quem tem a degeneração cognitiva, ele atrofia. Então ele diminui e as sinapses, que é os que vai passar uma mensagem de um nervo para o outro, de um neurônio para o outro, ele não passa. Então eles ficam meio perdidos, em alguns casos não reconhece mais o dono. A casa fica meio estranha para eles, porque às vezes eu chamava ela aqui na sala, ela vinha devagarinho, mas aí ela virava para o quarto. Outro sintoma também é não fazer, começar a fazer xixi, número 2, fora do lugar. Porque a gente sabe que os cachorrinhos gostam sempre de um localzinho para fazer. Ela começou a fazer ou na cozinha ou aqui na sala, ela ia passar, parava, fazia. E no meu quarto, pela primeira vez, foi no quarto. Um dia eu quase escorreguei no xixi dela, ela tinha feito xixi lá e não era do costume. Ou aqui na sala ou na cozinha. E ela sabia muita coisa, ela sabia pedir petisco, né? Ela sabia pedir bifinho, que ela pedia, às vezes ela até pegava na roupa da gente assim, ó, no short do meu marido ou em mim e puxava e ia lá e olhava para onde eu guardava os petiscos dela, né? Deixa eu ver o que mais. As fraquezas eu já falei, o medo, a apatia, e parar. Do nada ela estava paradinha. Perdeu interesse por caminhar. Eu caminhava muito com ela na rua, ela era tão esperta que ela chegava a me puxar com a coleira, não sabia andar do meu lado. Ela foi ficando mais cansadinha e dos últimos dias eu levava ela na porta ali da garagem, ela fazia um xixi e voltava para dentro de casa. Então é mais ou menos isso. E por que eu descobri isso? Eu não sabia que era Alzheimer, eu achava que tudo isso era por causa da idade. Tem 16 anos de idade, para cãozinho já é muito idoso. Porque cão pequeno como a minha, com 7 anos já é considerado idoso. Para cães de porte grande, com 5 anos já está idoso. Dá para ver que o focinho dela, que era pretinho, já estava branquinho, os pelinhos, as patinhas, estava com os pelinhos branquinhos. Então, isso que ela estava sentindo, e eu já tinha levado ela no veterinário quando fez cirurgia, e ela recuperou. E um ano atrás, foi porque ela mordeu uma lagartixa. Não é toda lagartixa que tem essa toxina, é uma lagartixa totalmente branca, não é pequenininha não, filhotinho não. É uma lagartixa do tamanho normal, só que ela é totalmente branca. Eu achei essa lagartixa perto das minhas plantinhas, molhei a plantinha, deixei ela lá. De repente, minha cachorrinha estava ótima. De repente, no dia seguinte, ela começou a vomitar, o cocô estava mole e ela ficou tendo muito fraca e a língua branca, e eu levei para o veterinário mais uma vez. Dessa vez eu não falei no canal, não pedi ninguém que me ajudasse a pagar, e meu marido pagou para mim, porque para quem sabe, eu estou fazendo implante de dente, então eu falei, dessa vez, aí ele pagou o tratamento dela, fez todos os exames, ela não tinha problema nenhum nos exames, ela não tinha doença desse que os animais costumam ter, nem a doença do carrapato, nem nada, todos os exames não deram nada. Então, para mim, o que ela estava apresentando era da idade mesmo, era porque ela estava idosa. Mas, na verdade, não era. Aí eu fui ver alguns vídeos no mesmo dia à noite e todos os sintomas que os veterinários falam, ela apresentava todos os sintomas, inclusive às vezes parecia que ela não reconhecia a gente, né? Não estava reconhecendo mais os donos. Aí dessa vez eu não falei não, se levar ela para o veterinário ela vai ficar internada, e internado, a gente sabe que eles ficam muito tristes porque fica longe dos donos. E eu percebi ela muito grudada em mim, mais ainda grudada em mim. Então ela passou mal numa sexta-feira e ela começou a ter convulsão. Eu peguei nela, vi que ela estava com o corpinho bem quente, aí eu administrei a dipirona, que pelo pezinho dela eu sei quantas gotas, eu sei administrar medicação para cachorros, que eu já fiz isso com ela. Na sexta-feira, aí eu pedi, passei uma mensagem pro meu marido, falei, traz dipirona porque Katrina não tá bem. Aí ele perguntou o que ela tem, eu falei,
ela não parava, ela não queria mais a casinha, ficava só em pé e tomando muita água, só água, não comia nada. Ofereci todos os alimentos que ela gostava, não queria. Então eu comecei a colocar algumas papinhas na boquinha dela, mas não era muito não, porque a gente sabe que quando perde apetite é porque não está bem, né? E a língua dela estava branca, a linguinha dela ficou assim branquinha, então ali eu sabia que a minha cachorrinha estava indo embora. E, e foi isso, gente. Aí na sexta-feira. Ah, tá. E aí no sábado, ela também, a gente ficou 2 noites, levantava para ver o que estava acontecendo. Eu escutava um barulhinho, ela chegava lá, estava caída porque ela tinha convulsão. E aí ela viveu ali, passou mal na sexta e no sábado, no domingo, 9 horas da manhã, ela só esperou a gente levantar. E então, quando eu cheguei lá, ela estava bem malzinha mesmo. E a gente estava dando dipirona para evitar dor, né? E febre. E se ela tinha alguma outra doença, eu não sei, porque ela estava fazendo muito xixi, ela tomava muita água, pode ser que ela tinha diabetes, porque cães idosos também, além do Alzheimer, eles podem ficar diabéticos. Por tomar muita água, fazer muito xixi, talvez ela estava com diabetes, mas essa parte aí eu não sei. E 9 horas da manhã ela partiu. Eu fiquei muito triste. Aqui para frente vocês vão ver mais. Eu gravei no terceiro dia algumas coisas, mas eu estava tão triste que eu chorava. Mas eu já vi vídeos de pessoas que choravam muito, gente, choravam muito quando um animalzinho morria. Eu não sabia que a gente pegava um amor tão grande pelos bichinhos, né? E para quem não gosta, gente, é porque nunca adotou, nunca teve amor, né? Não sabe o que é amar um bichinho, porque eles gostam da gente e não pedem nada em troca. E eles não sabem falar se está passando mal, o que está doente. É a gente que sabe, né? E eu vou mostrar para vocês o shampoo que ela usava. Aqui, pessoal, é o shampoo que eu dava banho nela. Ainda tem um bocado aqui que eu vou doar. Eu cortava a unha dela porque eu gostava de eu mesma cortar, então eu colocava isso quando ela era bem espertinha, eu colocava isso daqui para ela não me morder, porque às vezes sem querer ela pegava assim, porque ela tinha medo, né, de pegar na patinha dela, ela não gostava. Mas por último, dá pra ver que ela tava doentinha, porque eu já cortava a unha dela de boa e não tinha problema, ela não reagia igual antes. Aqui está o cortador de unhas, que eu cortava paciência, eu tinha medo deles machucarem ela. Então, por último, eu já cortava a unha dela, ela não dava, não deixava de boa, que ela não deixava antes. E aqui é a casinha aqui de viagem dela, a última viagem que eu fiz com ela tem 1 ano. E ela andou aqui numas 2 viagens, ou 3, eu acho. E quando ela foi pro veterinário, que ela ficou internada, ela estava com septicemia, né? Que ela teve piometra e sepsis, gente, é infecção generalizada. Ela operou desmaiadinha, apagada, né? Em coma. Eu salvei ela dessa vez, eu e as pessoas que me ajudou, sou muito grata. Hoje eu estou conseguindo falar sobre ela, porque ela me faz muita falta, gente. Tem pessoas que acham, mas que besteira falar isso, não pode ficar triste porque morre um cãozinho. Gente, o cãozinho é muito melhor do que certos humanos, né? Que às vezes tem gente que de humanidade não tem nada, né? Então, ela foi minha companheirinha, ficou comigo 16 anos. E é isso aí. Eu vou doar as coisinhas dela, comidinha e tudo que segue aí mais pra frente. Gente, eu esqueci de falar sobre quando ela passou mal 1 ano atrás, eu gastei de novo com ela com o veterinário, né? E ela tinha, eu falei da largatixa e ela estava 1 semana doentinha, ela tinha convulsão, ela vomitava muito, tinha um pouco de diarreia e uns dias depois eu achei, uns 4 dias depois eu achei a lagartixa morta, assim, parece que ela mastigou, matou, né? A lagartixa, eu não sei se tem palavra que a gente não pode falar aqui, que talvez. Mas ela chega a lagartixa mordida. Então, ela, ao morder esse bichinho, ela foi contaminada com alguma toxina. E eu perguntei para. Quando eu descobri, eu falei com a veterinária. Ela falou: sim, pode ser isso mesmo. Não é qualquer lagartixa que tenha essa toxina, gente. É uma grande, albina, né? Toda branquinha. E a única coisa, porque os exames dela não deu nada. Então, a única coisa que pode ter sido mesmo dessa última vez foi isso, a lagartixa que ela mordiscou, mordeu, né?
E as manchinhas do olho dela era catarata, né? Mas aí e o Alzheimer ele não tem cura, gente. Pode ter um tratamento assim, mas não tem cura. Então, foi isso. E o que nunca faltou para minha cachorrinha aqui foi muito carinho, tá, gente? Muito carinho, porque eu conversava com ela o dia inteiro, eu dava petisco, ela era minha companheirinha. Mas é isso. Aqui estava o pacotinho de bifinho da minha cachorrinha. Não conseguiu comer mais. O patezinho, esse é molinho, que a gente deu até na seringa para ver se alimentava. Mas tá aqui, ó. Vou doar essa ração, que era pra sênior, né? A última que comprou tá aqui. Era pequenininha, porque ela só comia assim, as ração bem pequenininha assim. E a bolinha que ela buscava me entregava. Depois perdeu o interesse, né? Essa coleira, quando eu punha coleira nela, ela ficava mordendo aqui a coleira para eu andar rápido e levar ela pra rua para caminhar. Porque gostava demais de caminhar na rua. Mas depois que ficou doentinha, perdeu o interesse. Eu levava ela na porta ali da garagem, na rua. Ela fazia um xixizinho e entrava para dentro de casa. Ela mesma já não queria a rua mais. Tem uma coleirinha com um enfeitinho. Eu comprei para passar nos pelinhos dela para tirar, mas depois eu quase não usei porque eu gostava de passar assim a mão, que enquanto eu tirava a bandana que eu comprei para ela. Ficava muito fofa com essa bandana. E essa aqui foi eu que fiz. Essa mesma eu fiz para ela umas 2 vezes. As toalhas, 2 toalhas aqui. Toalhinha de banho dela. E por último, a roupinha. Essa roupinha dela aqui, ela usou quando operou 3 anos atrás. Ela operou em coma, porque ela teve piometra. Inclusive, eu agradeço as pessoas que me ajudou, porque ficou caro o tratamento dela. E eu recebi algumas doações, agradeço todos que me doaram, viu? Para ajudar. Acho que ficou uns 4.000 reais. E aí eu recebi uns 700 e poucos reais, ou 800, não me lembro muito bem, de doação. Essa daqui eu comprei, porque quando operou a barriguinha dela, precisava de usar esse coletezinho. Mas assim que ela melhorou, ela não quis, ela ficava tirando com a boquinha. E aí quando eu vi, ela já tinha tirado a parte de cima, assim, só tava as perninhas aqui, e aí tá novinho. E é muito triste. É muito triste saber que era um bichinho, né, que a gente criou, que a gente cuidou. Aliás, eu acho que ela mais cuidou de mim do que eu dela. Era uma troca. E eu tô assim, tentando acostumar com a ausência dela. Toda hora eu acho que ela tá aqui, que eu tenho que vir limpar o xixi dela. Depois eu vou explicar em um vídeo, ou nesse mesmo, mais pra frente, quando eu tiver um pouco melhor. Eu olhando, fui pesquisar e eu descobri exatamente o que ela teve. Mas ela sabia quando eu tava alegre e sabia quando eu tava triste. Ela ficava do meu ladinho, dava uma lambidinha pra me consolar. Uma vez ela lambeu aqui, uma lágrima. Uma lágrima. Um dia que eu tava triste, ela ficou do meu lado, deitadinha. Ela era muito alegre, não gostava de ficar parada, mas esse dia ela deitou do meu lado. Tipo assim, eu tô aqui, você não tá sozinha. Eu vou mostrar pra vocês a casinha também dela, que tá aqui. Não sei o que eu vou fazer com essas coisinhas. Tem um tanto de coisa, gente. A casinha aqui que eu colocava as roupinhas. As roupinhas de cama agora tá vazia. Ela ficava aqui, ó, na minha área de serviço. Aqui era o lugarzinho.
E ali tá as vasilhinhas de comida e água. Nessa aqui eu punha água e essa aqui eu punha comidinha pra ela. Parece que a qualquer momento ela vai estar aqui pra poder usar. E essas vasilhinhas também ficavam ali dentro na área de serviço. Eu cuidei muito bem dela, mas eu acho que eu cuidei pouco. E aqui, esses paninhos, essa cobertinha aqui era na época do frio, que eu punha dentro da casinha dela. Tá cheia ainda de tá lavada, mas tem pelinho dela grudado aqui. Bem fofinha. E essas aqui, ó. A gente lavou, não dobrei na hora, por isso que tá assim. Mas essa daqui, que era a roupinha de cama dela. E tinha uma de bolinha também, bolinha branca de um lado, bolinhas preta do outro. Essa foi que eu levei ela para enterrar. Aí os pelinhos. Essa era bem fofinha, era para a época do maior frio, né? Não deu, mas esse ano não deu. E eu fico triste, gente, porque eu sou assim. Eu apeguei demais a ela e eu não tô conseguindo até hoje. Eu sei que a vidinha deles, né, tem aqui um tempo, mas todo mundo também, um dia vai embora, a gente sabe, mas eu não tô conseguindo ainda sair de casa, porque ela foi minha amiguinha, foi quem me deu carinho, sem pedir nada em troca. Só carinho mesmo, carinho, carinho, companhia, 16 anos de carinho e companhia. Adeus, minha Catrina. Aê! Cate come, Cate fica boa. Você comeu, meu amor? Sim? Pra você recuperar o pezinho? Isso. Vai recuperar o pezinho, mamãe. Vai recuperar. Tá maguinha, mas vai ficar boazinha. Né? Lembre de mim, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer.